estamos recebendo aqui no estúdio de informação o Dr. Tiago Viana, especialista em medicina esportiva. Obrigado, doutor, pela presença no Informação. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Camila. Bom dia a todos os ouvintes da 94 FM. O prazer é meu. Doutor, vamos começar esse nosso bate-papo, né, perguntando aí quais os principais atendimentos realizados no seu consultório. Bom dia, Marcos. Então, hoje, atualmente, eu estou atuando mais na área do emagrecimento, né? Então, a parte do emagrecimento, a parte da qualidade de vida. Eu tenho uma formação também em ortopedia, minha formação base é ortopedia, né? E depois, no desenrolar dos anos, eu acabei me especializando também em nutrologia e medicina esportiva. E hoje o meu público-alvo, assim, que é o meu propósito, eu digo que não é um trabalho, é um propósito, né? É ajudar as pessoas a ter qualidade de vida e a emagrecerem com saúde. Nesse período, doutor, de baixa umidade do ar, clima seco, quais os cuidados que as pessoas devem ter, principalmente aqueles que fazem caminhadas ou praticam algum esporte? Perfeito, Marcos. É interessante porque se a gente for levar ao pé da letra a umidade relativa do ar, né, abaixo de 20%, a gente já considera climas desérticos, né? E esses dias em Bauru chegou a ter vários momentos onde o clima estava abaixo a umidade relativa estava abaixo de 20%, né? Então, um ar muito seco. Então, isso para quem faz exercício, principalmente ao ar livre, tem que tomar muito cuidado, né, com alguns horários, evitar os horários de pico, aí, então, horário do almoço, evitar esses horários e dar preferência, né, para treinar mais no período da manhã, mais no comecinho da manhã, mais para o finalzinho da tarde, né, e é interessante as pessoas entenderem, Tiago, por que a umidade relativa, ela interfere na performance da pessoa? Né, então, eu vou pegar os dois extremos, eu vou pegar a umidade relativa baixa e uma umidade relativa alta, ou seja, quando tem muita umidade no ar, né? Quando você tem uma umidade relativa muito baixa, o corpo, ele perde muito líquido, né, através do suor, para diminuir a temperatura da pele. Então, o maior problema da umidade relativa baixa é a desidratação. Já do outro extremo, a umidade relativa muito alta, o que acontece com lugares muito úmidos, né? Então, o que acontece? A umidade do ar, ela não deixa a pessoa suar, é como se a pessoa não conseguisse suar, de tão úmido que tivesse o ar. Como a pessoa não consegue suar, ela não consegue ter um controle efetivo, vamos dizer assim, da temperatura corporal, porque o suor, ele tem uma função muito importante em diminuir a temperatura corporal. Então, quando a umidade relativa está alta, a pessoa não consegue suar de forma eficaz. O que acontece? Um risco de hipertermia, de aumentar muito a temperatura corporal. Então, são os dois extremos, né? No clima seco, desidratação. No clima muito úmido, a hipertermia. Então, a gente tem que ficar de olho nesses problemas, nessas complicações. Eu passo praticamente todos os dias por volta do meio-dia aqui na Getúlio Vargas, né? Meio-dia, meio-dia, meio-dia e 5. E a quantidade de gente ali caminhando é grande. Esse pessoal não está abusando um pouco em função da alta temperatura e clima muito seco nesse horário? Perfeito. Existem algumas recomendações, né, que a gente faz, roupas leves, boné, o uso do protetor solar e a garrafinha d'água sempre junto, né? Então, você vê as pessoas andando ali, às vezes é o único horário também que ela tem para fazer o exercício físico. Então, é melhor ela estar fazendo alguma coisa do que não fazendo nada, né? Mas nesse horário, exatamente, ela tem que tomar muito cuidado, Marcos, com a hidratação. Então, andar com a garrafinha de água lá, né? Então, a gente coloca aí mais ou menos em um período de 1 hora aí, o ideal, pelo menos, seria ela repor em torno de 500 ml até 1 litro de água, né? E às vezes é difícil, você está fazendo uma corrida, algum exercício mais intenso, teria que ser até um pouco mais, né? Mas a gente coloca aí pelo menos 500 ml de água aí nesse período de 1 hora. Bom, falando agora sobre academia, exercícios físicos, né? Em São Paulo, na capital, é comum, na madrugada, as academias ficarem lotadas, né? Aqui em Bauru, o que acontece? A gente chega aqui na rádio bem cedo e a gente encontra aqui, próximo aqui do shopping, né? As pessoas caminhando, outros fazendo exercícios, levantando peso. Qual que é o melhor horário, doutor, para se fazer exercícios em academia? Perfeito. É assim, a gente brinca, né? No consultório eu falo muito isso, que o melhor horário é aquele que você pode, né? Então, por quê? Porque se o cara pode treinar de manhã, vamos focar de manhã, na hora do almoço, à noite, à noite. É diferente, assim, para fisiologia, em termos fisiológicos, né? Qual que seria o melhor horário, né? Aí, pensando por esse lado,
A gente entende que de manhã, geralmente o corpo ele está fisiologicamente mais preparado para fazer um exercício aeróbico. Então, uma caminhada, uma bicicleta, uma corrida, né? Uma natação no período da manhã. E fisiologicamente, a gente sabe que mais para o período ali do fim da tarde, ali, né? Aquele período das 18 horas, que é bem tranquilo na academia, né? Quase não tem gente na academia. Então, assim, nesse período, a gente sabe que os exercícios resistidos, né? Que são os exercícios de força, de peso, e fisiologicamente eles estão mais indicados nesse horário do dia, né? Tanto é que geralmente algumas pessoas falam, pô, Thiago, eu gosto de fazer o aeróbio em jejum, né? Que é o de manhã, fazer aeróbio em jejum sem comer nada, a pessoa acorda e já vai treinar. E às vezes também o problema é conseguir fazer os dois no mesmo dia, né? Então a pessoa ela fala, como que eu vou fazer de manhã um aeróbico e à tarde uma musculação? Então acaba juntando os dois, né? Então a pessoa ela faz a musculação e depois faz o cardio, ou faz o cardio e depois a musculação, né? Aí depende do objetivo da pessoa, mas eu costumo dizer que assim, o mais importante é você treinar, né? Antigamente a gente achava assim que fazer exercício à noite mudava muito a qualidade do sono, né? Isso aí é um estudo recente agora, não tem nem um mês aí, mostrando que exercícios leves a moderados no período da noite, no período noturno, nós estamos falando algo aí de 8 horas da noite, e tem pessoas que treinam 8, 9, 10 horas da noite, né? Eles podem até melhorar a qualidade do sono, porque até então a gente achava assim, pô, se a pessoa ela faz um exercício muito intenso à noite, até ela chegar em casa, baixar a adrenalina, né, isso vai interferir na qualidade do sono. Então eu acho que tendo equilíbrio, né, você consegue auxiliar tanto o exercício quanto a sua melhora do sono. Mas antes de praticar exercício de intensidade nas academias, por exemplo, a pessoa tem que fazer alguns exames, né, doutor? Isso, perfeito. A gente sempre recomenda uma avaliação, né, pré-atividade, pré-início, né, de atividade física, ainda mais aqueles que nunca fizeram, que são sedentários, né, pessoas que têm algum problema de saúde, né, uma dor nas costas que está em tratamento, uma hernia de disco. Se a gente pegar populações especiais, por exemplo, né, populações acima dos 60, 65 anos, né, então, assim, essa população também você tem que dar uma olhada muito importante na questão da mobilidade, do equilíbrio, né, porque não é simplesmente chegar e fazer, né, às vezes as pessoas elas querem chegar lá e já colocar peso, aumentar, e aí por outro lado a gente sabe que isso daí aumenta muito o risco de lesões. Bom, vamos falar agora em relação às bebidas, né, a pessoa pratica esporte, está cuidando da saúde, né, mas não deixa a bebida. Qual que é a recomendação para esses, abre aspas, atletas, né? Vamos dizer assim. Perfeito. A bebida é ruim para qualquer momento, né? Sendo atleta ou não, né? Mas assim, se a gente for pensar em termos de álcool, né? Ainda mais, vamos trazer aqui para Bauru naquele exemplo que você deu lá, da pessoa que ela corre, que ela vai caminhar meio-dia lá na Avenida Getúlio Vargas, né? Então ela abusou o final de semana inteiro, churrascão no domingo, bebeu todas, e aí na segunda-feira eu vou começar a dieta, vou começar a treinar, não come nada de manhã, né? Porque ela já está de dieta, e dieta não é comer, na cabeça dela é não comer nada, e já vai fazer aquele treino, aquela corrida meio-dia na Getúlio. Eu acho que algumas pessoas acabam se conectando com essa história aí, porque eu vejo muito essa história. E aí o que acontece? O álcool, a gente tem que lembrar que ele tem diversas ações no nosso organismo, né? Além de ele ser extremamente tóxico, ele causa desidratação, né? O álcool desidrata. Então imagina só, a gente acabou de falar que precisaria tomar uma aguinha, aí o cara já chega do final de semana, onde ele ingeriu um excesso de bebida alcoólica, e ele vai estar desidratado. Então aumenta o risco de desidratação, de ele ter alguma exaustão, de ele ter algum problema aí durante a prática do exercício físico. Além disso, é sempre bom lembrar que o álcool ele é extremamente calórico, né? Então aí se a gente pegar aí 1 grama de carboidrato, só para vocês terem uma ideia, tem em torno de 4 calorias, 1 grama de álcool tem 7 calorias, ou seja, ele é mais calórico que o carboidrato. Então para quem quer emagrecer também é ruim. O álcool ele tem ação direta e indireta no desenvolvimento na hipertrofia muscular. Então quem quer ganhar músculo também, o álcool é prejudicial, ele atrapalha o ganho de massa muscular. Ou seja, é melhor evitar. Sobre a prática esportiva, geralmente aparecem dores no corpo, né? Dor na coluna, principalmente, né? Como é que a pessoa tem que... Qual que é a recomendação para essas pessoas que acabam tendo dores aí após um exercício? Perfeito. É sempre procurar uma avaliação de um profissional, né, que vai te ajudar. Quando a gente já está falando de um problema instaurado, né, já teve um problema,
é sempre importante, eu como ortopedista também, né, eu tenho que lembrar de procurar uma avaliação médica, uma avaliação ortopédica, porque às vezes a pessoa ela tem um problema e ela não entende a gravidade daquele problema, e aí ela tenta achar alternativas antes de procurar o médico, né? Porque muitas pessoas, Marcos, têm aquela ideia assim de tipo, eu só vou no médico se eu estiver morrendo, senão eu não vou no médico, né? Então, assim, a gente tem que mudar essa mentalidade, né? Hoje em dia, a medicina preventiva, você não ter o problema, você conseguir fazer um diagnóstico antes da pessoa ter um problema, é muito importante. Eu vou dizer uma coisa que eu faço no meu consultório diariamente, né? Geralmente as pessoas, eu vou pegar homem, um exemplo clássico, tá? Homem não gosta de treinar perna. Homem geralmente gosta de treinar membro superior. Então, o que acontece? Quando o cara vai treinar perna, ele treina, ele faz uns agachamentos lá, faz um treino uma vez por semana de perna e 5 de braço, né? Então, é uma vez na perna, 5 de braço. E aí, nesse treino que ele faz, ele acaba focando mais na parte da frente da coxa, que é o quadríceps, né, a região anterior, e esquece de treinar a parte de trás da perna, que a gente chama de posterior de coxa, os isquiotibiais, né? Então, vamos dizer, desequilíbrio muscular de uma parte da frente da coxa forte, anterior de coxa forte, com posterior de coxa fraco, que a gente vê muito isso no consultório, isso daí sobrecarrega duas articulações, a articulação lombosacra, que é a articulação lombar, e a articulação do joelho. Ou seja, então, se a pessoa tem algum problema, ela ela não pode deixar de ter esse equilíbrio muscular, de treinar as duas partes, tanto a parte anterior quanto a parte posterior. Então, essa pequena orientação, você já ajuda muitas pessoas a melhorar a dor nas costas. São 7h52, estamos conversando com o Dr. Thiago Viana, que é especialista em medicina esportiva. Uma pergunta aqui, doutor. Importância de manter o peso e praticar exercícios físicos. Perfeito. Quando a gente fala de você emagreceu, vamos colocar que você já perdeu lá 20, 30, 40 quilos, né? E aí, independente de como você fez isso, se foi com medicamento, se foi só por uma mudança de hábito, né? O que a gente sabe? A gente sabe que com o decorrer do tempo, a fome da pessoa, ela pode ir voltando, e ela vai voltando, a fome. Então, você fez lá uma dieta, você tomou uma medicação, e aí você resolveu parar, né, e com o tempo, a fome, ela vai voltando. É por mecanismo fisiológico, né, o corpo, ele quer sobrevivência. Como que ele sobrevive? Acumulando gordura. Então, nesse momento da manutenção da perda de peso, o exercício físico, ele tem uma ação muito importante, né? Ele é decisivo, né? Por quê? Porque imagina o seguinte, Marcos, para você emagrecer, eu sempre falo, você tem que comer menos calorias do que você gasta. Então, se você não faz exercício físico, se você não gasta, se você não tem músculo, e o que gasta energia é músculo, imagina que você não tem músculo, você gasta muito pouco. Ou seja, mesmo comendo pouco, você não emagrece. Às vezes, se você sai um pouquinho da dieta no final de semana, você vai ganhando um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho. Quando você vê, você já ganhou 10 quilos, entendeu? Então, a gente vê isso aí, principalmente em pacientes bariátricos, né? O paciente, quando ele faz a bariátrica, é praticamente obrigatório, né? Ele começar a iniciar um exercício resistido, um exercício para manutenção de massa muscular, porque senão ele vai voltar, depois que passa a lua de mel da bariátrica, ele vai voltar a ganhar peso. Então, assim, uma frase que eu gosto de dizer sempre é o seguinte: o que te mantém magro é você ter massa muscular. E aí, Camila? E posso participar dessa conversa? Doutor, é legal a gente falar também sobre envelhecimento, né? Porque a gente tem mobilidade, com exercício físico, a gente consegue fazer todas as nossas atividades conforme a idade vem chegando, né? Perfeito. E assim, o que acontece? A população, ela está envelhecendo, né? Então a expectativa de vida está aumentando, né? No começo do século passado, a expectativa de vida era 40 anos. Quem tinha 40 anos já estava chegando nos finalmente aí, né? Hoje em dia a gente vê fácil ver pessoas que têm mais de 100 anos, né? Então você vê pessoas que têm mais de 100 anos, mais de 90, 100 anos, o que elas são geralmente? São pessoas magrinhas, são pessoas que comem pouco, são pessoas que fazem muita caminhada, né? São pessoas de bem com a vida, né? O humor também ele interfere nessa parte da saúde. Então assim, é difícil você ver uma pessoa com uma obesidade,
né, acima dos 90 anos. Quantas pessoas obesas acima de 90, né? Porque a gente não chega até lá, né? Então a gente já sabe que a longevidade está ligado com alguns fatores: dieta em déficit calórico, dieta hipocalórica, exercício aeróbico, né? Então existem outros fatores também, antioxidantes, enfim, diversos fatores. Mas assim, no indivíduo mais idoso, o que acontece? A gente tem que redobrar nossa atenção. Então, o que a Organização Mundial da Saúde ela recomenda? Ela recomenda aí de 150 a 300 minutos por semana, né, de exercício aeróbico, né, mais moderado, né, então de 150 a 300 minutos por semana, o que dá mais ou menos uma média de 1 hora por dia, aí, se a gente colocar, né. Além disso, ela recomenda pelo menos 2 vezes na semana exercícios resistido, né, que são exercícios de força com pezinho, né. Então, quando a gente está falando de força, pezinho, a gente não está falando de hidroginástica, nós estamos falando de exercício para ganhar músculo, né? E além disso, recomenda aí de 2 a 3 vezes por semana exercícios focados na questão postural, equilíbrio, coordenação, que são coisas que às vezes no idoso, né, ele tem força, né? Ele caminha, mas assim, ele tem um desequilíbrio, cai, qual que é o risco? Poxa, imagina se quebra um fêmur, né? Então, assim, aí é muito grave. Então, para o idoso também, né, a gente recomenda exercícios de coordenação. Ah, Thiago, fala um exercício que é legal para melhorar a postura, equilíbrio, yoga, por exemplo, pilates, né? Então, são exercícios próprios, exercícios funcionais, né? Eu indico bastante para essa faixa etária. E as redes sociais também, doutor, o que você acha? Porque a gente está vendo uma nova moda, corrida, musculação, e isso é pro bem, né? Muito bom, muito bom. Na verdade, assim, eu até brinco, eu converso com a minha esposa, que eu falo assim, que todo momento existe o esporte da moda, né? Então já foi lá atrás, já teve o crossfit, depois foi o beach tênis, agora voltou a corrida, né? Então a gente vê muita gente com isso, é ótimo, né? Isso é ótimo, né? As pessoas têm que fazer exercício físico, só que assim, as pessoas elas têm que entender que existe uma constância. Mais importante do que você começar algo é aquilo que... E aí a gente volta lá naquele começo, Marcos, na primeira pergunta. Qual que é o melhor, né? O melhor é aquilo que você gosta, o melhor exercício. Qual que é o melhor? O que você acha que tem que fazer? Né? Doutor, o que você recomenda para mim? Olha, eu recomendo que você comece com aquilo que você gosta. Ah, mas não é o melhor. Calma, primeiro começa com aquilo que você gosta. Depois você vai entender que você precisa fazer algo que você não gosta para melhorar aquilo que você gosta, né? Então, por exemplo, o pessoal, há uns meses atrás, teve um boom do beach tênis aí, né? E a gente viu muitas pessoas se lesionando, né? Por quê? Porque, assim, elas não tinham preparo muscular. Poxa, se já é difícil a pessoa fazer uma caminhada, imagina você fazer isso na areia, que é mais difícil, né? E é um exercício de explosão. Então, acelera, desacelera, que é o principal mecanismo para lesão muscular. Aceleração, desaceleração, né? Dificilmente quando o paciente já está correndo, ele pode ter lesão? Pode, mas geralmente a maioria das lesões ocorre quando ele está acelerando ou desacelerando. Então o que aí a gente falava? Olha, você quer fazer? Ótimo, perfeito, eu quero que você faça. Só que é interessante você fazer aí pelo menos umas 2 vezes por semana de musculação para você ter, para o seu corpo estar preparado para conseguir fazer o exercício físico. Doutor, tem mais uma pergunta aqui. Uso correto de creatina, uso de vitaminas e até mesmo aí as conhecidas bombas, né, que trazem muito risco para a saúde, né? Assim, tudo precisa de orientação, Marcos. Então, quando a gente está falando de creatina, de vitamina, a gente está falando de suplementos, né? Então, mesmo os suplementos, eles precisam ter indicação, tá? Então, a creatina já foi outra coisa que sempre acontece também, são alguns alimentos e alguns suplementos que em alguns momentos da história, eles são assim, não, você não pode tomar isso, porque isso vai acabar com o seu rim, você vai morrer, aí passa um tempo, vem os estudos, aí a ciência mostra que não é bem assim. Então, com a creatina já foi assim, com o próprio ovo, né? O ovo já teve a época que era ruim, hoje em dia todo mundo recomenda comer ovo aí. Então, assim, a creatina, ela é um suplemento muito importante, ela é indicado desde crianças até idosos, né? Por quê? Porque ela ajuda muito na questão da força, né? Ela traz energia para o músculo, e quando ela traz energia para o músculo, você consegue pegar mais carga, você consegue treinar mais repetições, treinar mais vezes na semana, ela ajuda na recuperação. Então, é um suplemento muito utilizado e muito seguro. Mesmo para quem não pratica exercício, a creatina em teoria sim, tá? Eu recomendo, inclusive para pessoas que estão no processo de emagrecimento.
suplemento, né? Por quê? Porque pessoas mais idosas, por exemplo. Muito, creatina, assim, para todos, e a gente sempre vai avaliar na função renal, não que ela vai interferir no rim, não é bem assim que acontece, mas ela, como ela altera a avaliação da função renal, a gente sempre tem que ficar de olho nisso, né? Então, por isso que é a importância do tratamento preventivo, né? De você ter exames. Então, quando você tem um exame de sangue, você consegue entender algo que ainda não aconteceu, mas pode acontecer, né? E completando a sua pergunta, vitaminas segue o mesmo padrão, né? A gente sempre vai focar no paciente, naquela deficiência vitamínica. Então, por exemplo, se você tem uma deficiência de vitamina B12, por exemplo, eu vou atuar repondo B12. Eu não vou sair dando um monte de coisa para você, entendeu? Nós temos que ser uma medicina personalizada. E em relação à parte hormonal, a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar tudo no mesmo bolo lá, né? O indivíduo que precisa usar testosterona, né? Então vamos pegar um indivíduo mais idoso, que tem uma testosterona muito baixa. A gente sabe que testosterona baixa, ela é fator de risco para doença cardiovascular, aumenta o risco do paciente ter um infarto, um AVC. Olha que importante isso. Tiago, mas eu tenho medo de câncer. Aí você tem que explicar tudo para o paciente, que não é bem assim, que a gente sabe que atualmente, só você pensar, quem que tem câncer de próstata hoje em dia? O indivíduo idoso, que tem a testosterona baixa. Então não tem mais aqui, os estudos vão revelando muitos mitos que a gente não desconhecia até 10, 20 anos atrás. Por isso a importância da gente sempre estar atualizado. Mas nesse caso, as reposições de hormônio, elas não podem ser comparadas com o uso, né, suprafisiológico, de hormônios underground, de hormônio de cavalo, outras coisas. Isso não dá para ter essa comparação, tá? Porque assim, não dá para colocar no mesmo bolo. Um precisa, tem que ter equilíbrio, tem que estar na faixa normal e você vai melhorar a qualidade de vida. No outro, todos os excessos, a gente sabe que não faz bem para a saúde. Faltou alguma informação aqui, doutor? Olha, eu acho que assim, se eu tivesse que deixar uma mensagem final aqui, né, para os nossos ouvintes, eu acho que assim, o mais importante, gente, são os nossos hábitos, né? Então a gente tem que focar muito nos nossos hábitos, porque são os nossos hábitos de hoje que vão predizer o nosso futuro, né? Se você tem filho, se você é avô, se você quer ter, como que você quer ser daqui 20 anos, né? Então tudo depende do que você está fazendo hoje, a sua alimentação, o seu sono, se você faz exercício físico ou não, se você é uma pessoa que tem controle emocional, se você é uma pessoa que leva a vida com otimismo ou não, tudo isso vai moldar, né, a pessoa que você vai ser daqui 20 anos. 8h02, eu conversei com o Dr. Tiago Viana, especialista em medicina esportiva, nutrólogo, ortopedista. Doutor, entrevista muito importante, viu? Riquíssima de informação. Volte mais vezes aqui, muito obrigado e bom dia. Obrigado, bom dia.